Boa noite, boa noite, boa noite. Já estamos ao vivo e hoje eu vou tratar de um assunto muito importante, né? Sobre a menopausa e a libido. E, assim, eu não vou conseguir nem abordar tudo, gente. Quando eu fui preparar a live para vocês, eu pensei, gente, eu vou precisar muito mais do que uma live. Então eu vou focar em quê? Seja bem-vinda, Elaine. Bem-vinda, Márcia. Jorge é Márcia, não é isso? Seja muito bem-vinda, Ticiane. Porque, gente, eu quero falar algo pra vocês. Boa noite, tá melhor? Ticiane. Ticiane não tava passando bem. Eu quero contar aqui um pouco pra vocês, trazer um relato do que aconteceu comigo nessa fase aí do climatério, enfim, essa fase que antecede a menopausa. E por que, gente, que eu acredito que isso é importante? Está dentro do nosso contexto aqui, né? Eu falo aqui muito para mulheres 40 mais e, aliás, algo muito importante. Gente, já vai compartilhando, porque o assunto, vocês não têm ideia, é de extrema importância. Se eu tivesse esse conhecimento antes, e olha que eu sempre fui uma mulher de buscar conhecimento. E essa situação me pegou, assim, de surpresa, né? É, assim, uma dificuldade de realmente entender o que está acontecendo. A Júlia é Rejane ou é a Júlia mesmo? Seja bem-vinda. E então eu quero relatar um pouco para vocês. E nós estamos, gente, no esquenta do nosso desafio que vai acontecer dia 20/10. Então, gente, eu estou fazendo edição especial Outubro Rosa. Por isso que eu falo com vocês que o assunto é urgente, o assunto é pertinente e muito importante. Então eu queria... Júlia, chama sua mãe. Júlia, compartilha essa live para mulheres que você conhece, porque eu acredito que vai edificar muito a vida das mulheres aí, principalmente das 40 mais. Então, vai compartilhando, porque eu quero começar logo, porque tem muita coisa para compartilhar, muita coisa. O que vai acontecer nessa live? Eu vou compartilhar um pouco do que eu passei, dos sintomas, né, de como que foi essa experiência para mim. Brevemente eu vou falar. Vou falar um pouco do que eu sei sobre o que é a menopausa, até como experiência, e trazer um pouco aqui de informação para vocês. O que é a menopausa, o que acontece com a nossa energia de vida, isso que nos importa, e com a libido e o desejo sexual. O que acontece e o que fazer. O que fazer. Então, vocês estão entendendo que o assunto é importante? Vamos compartilhar? Seja bem-vinda, Sheila. Seja muito bem-vinda. Anaia Maria. Seja muito bem-vinda. Então, vamos lá. Há mais ou menos... foi antes da pandemia, eu já estava relatando para minha... amiga, você chegou, Rejane, seja muito bem-vinda. Eu já tinha relatado para minha ginecologista que eu estava tendo sintomas, assim, anormais de TPM. Só que, gente, eu só fui entender depois. E aí, ela falou assim, ok, né, a única solução que eu vejo para você é tomar anticoncepcional, e eu não queria, né? Eu sempre busquei, assim, ter uma vida saudável, e tinha informações ali que o anticoncepcional, né, traria alguns riscos para minha saúde, então eu não queria tomar anticoncepcional. Meu marido fez cirurgia de vasectomia. Ei, Eclésia, compartilha, gente. Compartilha, sejam muito bem-vindas, que eu já comecei já. Então eu já comecei a relatar aqui o que aconteceu comigo. E aí ela falou assim, não, se eu fosse você, tomar, porque vira e mexe eu ia e relatava, né, sintomas de irritabilidade, cansaço, memória, assim,
meio conturbada, sabe? Muito, acho que irritabilidade mesmo, falta de paciência. E aí ela falou assim, não, toma anticoncepcional. Aí, com muito contragosto, eu falei assim, se é pra melhorar a minha qualidade de vida, porque isso não afeta só a gente, né? Isso afeta as pessoas que estão ao meu redor. Ah lá, ó, a Rejane também falou que o ginecologista indicou anticoncepcional. E aí, o que aconteceu? Eu peguei e voltei a tomar. Voltei a tomar muito contragosto, o anticoncepcional. E logo depois, não sei se foi 2, 3 meses, pouco tempo depois, eu fui na minha nutricionista, e já tinha um tempo que eu não fazia consulta com ela, falei o que estava acontecendo, eu falei assim, eu voltei a tomar anticoncepcional. Aí ela falou assim, Kênia, pelo amor de Deus, você vai parar isso agora. Não, nós vamos fazer algumas intervenções na sua alimentação, vamos por outros meios, né? E eu já não queria mesmo, gente, então assim, né? Isso não ia fazer nenhum mal para minha saúde, era uma tentativa de realmente fazer bem. E aí eu decidi, então, parar. Aí depois eu parei, aí a menstruação fica toda maluca e comecei a fazer o acompanhamento com ela. Antes de começar, assim, a ter os resultados de melhora de sintoma, o que acontece? Entra a pandemia. Logo depois entrou a pandemia. Porque eu acredito que eu fui no início do ano e a pandemia foi em março. E aí entrou a pandemia. Eu falei, pronto. E eu sempre gostei de fazer atividade física. E aí a gente se depara com aquele cenário. Eu estava morando num prédio. E aí eu comecei a subir e descer a escada. Fazer atividade física em casa. Né, assistindo vídeos. Fazendo do jeito que eu sabia. Depois a gente começou a sair, né, de casa, ir para praças. Porque a atividade física, gente, nós vamos falar mais sobre isso. Ela traz muitos benefícios. Muitos benefícios. É muito mais do que estética. É muito mais. É importante para mim, sim, também a estética. Não vou ser hipócrita para vocês, mas vai muito além. Então, eu sinto os benefícios. Então, eu continuei ali igual uma louca, né, gente? Fazendo atividade em casa, fazendo a dieta. Até que passou, eu senti que foi melhorando, eu não sei porque aconteceu tanta coisa, eu acho que a TPM, eu não sei nem o que aconteceu com ela nessa época, sabe? Porque foi uma mudança drástica nesse primeiro ano de pandemia, ansiedade, preocupação, então foi um misto de coisas que aconteceu nesse ano. Porém, no ano seguinte, 2020, eu fiz uma mudança de casa. Eu estava num apartamento, fui para uma casa. E quando eu fui para essa casa, e as coisas também começaram a dar uma estabilizada, né, com relação à pandemia, eu comecei a perceber que realmente a minha menstruação, ela não estava ficando regular mais. Então, esse foi o primeiro sintoma. Primeiro, aquela TPM que eu achei que era só TPM, normal assim. Normal não, né? Uma TPM um pouco anormal. Mas que depois, lá na frente, hoje eu vim entender que o que eu senti lá atrás era assim já um efeito dessa oscilação hormonal, dessa queda hormonal, de toda essa transformação que acontece. Gente, vamos compartilhando aqui que eu tenho muita coisa. Rosana, seja muito bem-vinda. Rosana, você quer te tirar dentes? Se não me falha a memória. Doutora Maria, seja muito bem-vinda. Então, gente, só recapitulando, eu estou contando um pouco aqui do meu testemunho com relação a essa fase do climatério, sintomas que eu senti, o que eu fiz e como eu vejo isso hoje. E eu vou trazer também algumas informações muito importantes aqui, que eu vi nesse livro aqui, ó, que eu quero compartilhar com vocês. Então, quando eu fiz essa mudança, eu comecei a sentir, tudo foi estabilizando, eu comecei a sentir, assim, de novo, os sintomas. Menstruação irregular, insônia, começou a me dar tristeza, assim, sem motivo, porque eu tinha acabado de fazer uma mudança para uma casa, eu estava muito feliz com essa mudança, foi uma mudança muito boa, positiva na minha vida, né? Foi um sonho, então estava acontecendo algo muito bom, não estava acontecendo nada ruim na minha vida
que justificasse eu estar sentindo aquela tristeza, aquela letargia. Eu sempre fui uma mulher de muito movimento, de muita energia, né? Então, me ver naquela situação, com essa queda de energia, aquela tristeza, insônia, à tarde, então, me batia aquele cansaço. E, assim, gente, libido, né? Porque se baixa a sua energia, se você não dorme, se você, na época, eu estava fazendo uma transição também, por causa da logística de academia, então eu lembro que eu estava só caminhando no condomínio que eu estava morando. Então teve um tempo que eu fiquei assim na caminhada, foi por pouco tempo, mas eu fiquei. E aí eu me deparei com essa situação que eu vou contar pra vocês. Uma amiga minha, presta atenção nessa história, gente, compartilha. Compartilha. Boa noite, viu? Ela é de Tiradentes, eu lembrei de você. Você ganhou o sorteio no dia da minha live. Do dia da intimidade, não posso falar o nome. Estou sentindo todos esses sintomas, Eclésia. Eclésia, tá 40 mais? Porque, gente, uma pausa aqui para explicar algo para vocês. A menopausa, o que é a menopausa? É quando você para de menstruar, esse ciclo, nessa fase da sua vida de reprodutiva, ela se encerra, então assim, biologicamente falando, né, gente? E você ficou um ano sem menstruar, passou um ano, você entrou na menopausa, certo? Você entrou na menopausa. Porém, estes sintomas, eles acontecem, em média, 10 anos antes da menstruação. Dessa parada, né, de cessar a menstruação. Então, é 10 anos antes de chegar a menopausa, realmente o fim. E a média da idade da menopausa, que as mulheres entram definitivamente na menopausa, é 50, 51 anos. Ó, a Eclésia está com a menstruação desregulada. A minha começou assim. E aí, voltando então, eu lembro que eu estava assim. Gente, eu postei um vídeo, não sei se vocês viram, porque foi agora. Mas se vocês não viram, era exatamente isso. Quando eu vi esse vídeo na internet, eu falei, não, me descreveu. Porque eu sentia todos os sintomas de quem iria menstruar. Mas a menstruação não descia. Eu sentia aquele inchaço, aquele incômodo, aquela sensação assim terrível de que é agora, é hoje que vai descer. E o negócio não descia, né? Então, é cansaço, gente. A roupa fica apertada, você não se sente bem, você não sabe o que tá acontecendo, se o negócio vem, se o negócio não vem. E aí demorava ali 2 meses pra vir, e aí vinha, aí depois falhava de novo. E aí, eu não esqueço que minha mãe virou e falou assim, ah, Kenny, isso aí é porque você tá entrando na menopausa. Aí eu virei pra ela e falei, quê? Que menopausa, mãe? Gente, eu não estava fazendo ideia do que estava acontecendo. Porque pra mim era algo assim, distante ainda, que, né, era qualquer outra coisa, menos algo que teria a ver com a menopausa. Como que também eu fiquei pensando, né, que a mente da gente já tem uma predisposição negativa para lidar com isso. Então isso já é um fator assim muito importante que afeta, né, a autoestima da mulher, de como que ela vai lidar com tudo isso. Mas Kenny, o que aconteceu? Voltando na minha amiga, eu estava muito triste, ela virou e falou assim, já sei, você tá precisando sair dessa casa, eu tinha acabado de mudar, essa casa deve estar te dando muito trabalho, você tá cansada. E aí ela me levou, nós fomos passear no shopping. Gente, eu não tava entendendo o que estava acontecendo, eu não me esqueço disso. E sou muito grata a ela pelo cuidado, né? Ela passou lá em casa e me pegou de carro, porque nem dirigir, eu gosto de dirigir. Eu não tava afim de dirigir não, gente. E aí ela me pegou e a gente foi, dei uma volta. Eu lembro até a roupa que eu estava usando, tanto que isso marcou a minha história e a minha vida. Enfim, eu busquei então, sempre busquei ajuda médica. Porém, essa médica me deu anticoncepcional e depois eu fui num outro médico. Fui numa outra médica, gente, e uma médica mais jovem, assim, ela não deu a mínima porque eu tava falando com ela. É assim mesmo e vida que segue. Era uma médica jovem, infelizmente eu preciso falar, gente, da experiência que eu tive. Então, eu falei assim, gente, ela é jovem, eu acho que realmente ela não tá entendendo o que eu tô passando. Porque, gente,
não é só exame. Eu fui aprendendo isso ao longo do tempo e vivendo isso, sentindo isso no meu corpo. Eu não posso olhar só os exames. Ainda mais hormônio, gente, que oscila demais. Então é muito difícil até de mensurar. Então eu vejo que é muito também pelos sintomas, tá? E isso tudo de experiência e com médicos também, conversando, lendo, estudando, viu, gente? Porque eu não sou médica, né? Mas eu vou falar aqui da minha experiência e falar de coisas aqui que realmente eu tenho certeza do que eu estou falando, baseada na teoria que eu busquei, tá? E aí, eu busquei, fui nessa outra médica, não deu certo, fui num outro médico e ele me passou um hormônio, a progesterona, para regular a minha menstruação. E ali, eu nunca gostei de tomar remédio, né? E ali, mais uma vez, me deparei com relação ao hormônio. Gente, vamos compartilhar. Seja muito bem-vinda. Então, aí eu me deparei de novo com hormônio. Beleza, eu peguei e falei assim, vou fazer essa tentativa. E comecei a tomar essa progesterona. E aí eu não senti que estava me fazendo bem. Sabe quando você fica cismado? Eu falei, eu não vou tomar isso. Mas o médico não me explicou, gente, o que estava acontecendo. Tipo assim, senhorita, você está passando por essa fase. Há uma oscilação, né, hormonal. Eu não tive essa explicação. Até que eu fui, e aí eu parei por conta própria e continuei com os mesmos sintomas, né? Menstruação irregular, aquela coisa que ia descer, não ia descer, insônia, tristeza, queda de energia, letargia, queda de libido, tudo isso era o que eu estava sentindo. Que nem as ondas de calor. Eu não estava sentindo isso. Eu senti, gente, até hoje, algumas vezes eu tive essa sensação. Mas não é, para vocês verem que não é só sobre fogacho, calorões. Menopausa não é só sobre isso, tá? Vai muito além disso. Então, aí eu fui num outro médico e esse médico, ele me deu uma atenção maior nos meus sintomas, me explicou o que estava acontecendo e eu comecei a fazer uma terapia hormonal. E aí sim eu comecei a ver uma melhora nos meus sintomas. Entendem? Eu comecei a ver uma melhora nos meus sintomas. Então, gente, até o Dr. Otávio, fiz live com ele aqui, ó. Acho que mês de agosto. Tem aqui no meu Instagram, Dr. Otávio. Ele é meu médico até hoje, né? Inclusive, mês que vem eu vou nele, sempre faço assim, um acompanhamento mais de perto. A cada 3 meses, ele sempre pergunta, como que você está? Né? Tá dormindo bem? Tá com energia? Tá se sentindo bem? Então porque vai muito mais pelo sintoma do que pelos exames. Mas eu faço os exames. Outra coisa, gente, muito importante, que estava acontecendo comigo e eu também não sabia por quê. Exame estava ali que estava dentro da referência, que é a ferritina. A minha ferritina estava baixíssima. Então, juntou queda hormonal com essa questão da ferritina, assim, tava insustentável a situação, né? Aí o que eu tive que fazer? Fazer a administração ali endovenosa, né? De ferro, noripurum. Então, de ampolas e tal, ali, aplicação direto ali na veia. E aí eu comecei a ter uma melhora. Se eu não tô enganada, acho que minha ferritina tava, acho que em torno de 10, não lembro. Muito bem, mas estava assim, bem perto do mínimo lá daquela referência. E depois eu fui descobrir que a nossa ferritina, ela precisa estar em média 100. Então, aí depois que eu fiz, ela melhorou tanto que ela chegou acho que até 160, agora ela tá 140. Eu vou acompanhando, porque se diminuir demais, eu preciso fazer de novo a reposição de ferritina. Porque, gente, vocês veem lá, né, quem me acompanha aqui, eu na academia fazendo musculação, como que dá conta? Como que dá conta de fazer uma atividade física ainda mais vigorosa, né, e com a ferritina desse jeito? Então, foi outro fator importantíssimo. Por que eu tô falando isso? Porque o médico, né, o Dr. Otávio, ele atende e ele
atende o paciente de uma forma mais integral, né? Aquela medicina integrativa que se fala hoje. Então ele olhou as minhas vitaminas, olhou tudo, né? Vitamina D, gente, muito importante. B12, minha B12 sempre mais baixa, porque a B12 também afeta muito o cérebro. Gente, eu esqueci de algo muito importante. Muito importante, eu lembrei agora, vitamina B12 e cérebro. Memória, eu estava esquecendo disso. Memória. Falha na memória e é aquela sensação de que você não está bem, cognitivamente falando. E 2 anos depois, porque isso tudo veio em 2020, até eu chegar, final de 2020, gente, teve uma situação que eu passei de uma dor no abdômen, assim, falei, gente, será que isso é uma dor no útero mesmo? Foi uma dor tão grande que eu quase fui para o pronto-socorro. E aí eu busquei minha vizinha e eu falei, você deve, né, porque ela é um pouco mais velha do que eu, você deve ter passado por isso, será que isso tem alguma coisa a ver com menopausa? Isso é normal e tal? Ela falou assim, Kênia, já aconteceu isso comigo. Eu senti uma dor, assim, enorme no abdômen, eu não sabia se era do útero, se era de menstruação, o que era. Eu tomava remédio, não passava dor. Eu tomava remédio e não passava a dor. Até que eu tomei um remédio, que agora eu não tô lembrando, um remédio específico que ela me passou, e aí foi melhorando. E no outro dia, no meio do dia, começou a vir a menstruação. Eu falei, gente, era isso. Então, assim, várias coisas, voltando pro cérebro. Nossa, deixa eu tomar uma água. Bem-vinda, Jaciara. Mônica, muito bem-vinda, gente. E aí o cérebro, gente, isso tava me deixando muito preocupada. E depois eu fui ler a literatura e é isso mesmo. Parece que você tá ficando meio assim, perdendo a sua potência do seu cérebro, né? Você perde as palavras, você esquece o que você ia fazer, esquece das coisas, esquece o que você ia falar, tem dificuldade de concentrar, de foco. E eu tenho filhos adolescentes, e aí a paciência, gente, pra lidar com a gente. Você lembra, mamãe? Ai, tô lembrando. Ah, você entendeu o que eu tô falando? Não, fala de novo. É tipo isso. E aí, o que aconteceu? Presta atenção, o que aconteceu em 2022, porque 2020 eu passei um monte de situação. 2021 eu fui nesse outro médico que pediu pra eu tomar progesterona. Aí só em 2022 que eu fui no Dr. Otávio. E passando por isso tudo. E aí em 2022 aconteceu um fato muito marcante na minha vida. Que foi o falecimento do meu pai. Por que eu tô falando isso? O meu pai, nos últimos meses ali da vida dele, ele veio apresentando uma queda, assim, uma mudança cerebral muito importante. Da memória, meio confuso. Ele tava assim, diferente, sabe? Então a gente via que a mente dele não tava legal. Por que eu tô falando isso? Porque eu comecei a pensar, gente, o meu pai está desenvolvendo uma demência devido a diabetes, eu estava pesquisando, Alzheimer, o que está acontecendo? E ali, com toda essa situação que estava acontecendo comigo, eu comecei a pensar assim, será que eu já estou começando a sentir algum sintoma de desenvolver alguma doença mental? Uma demência? Sei lá, gente, alguma coisa assim? Porque Alzheimer também tem essas questões de memória. Gente, tudo isso passava pela minha cabeça. Por isso que eu estou compartilhando isso com vocês. Compartilha essa live. Compartilha. E aí, estava acontecendo isso tudo e meu pai, veio a falecer e eu preocupado. Porém, eu comecei a fazer, como eu falei com vocês, essa terapia hormonal. E aí, tudo começou a melhorar. Graças a Deus. Ele falou comigo, gente, algo muito importante. Falou, Kênia, você só não está pior porque você é uma pessoa ativa. Apesar de tudo, você faz atividade física. Porque se você não estivesse fazendo atividade física, estaria muito pior, né? O marcador da menopausa, acho que é o FSH, tá vendo a memória? Acho que é o FSH, eu não sei, pra não falar besteira, né, gente, que eu não sou médica, não. Mas ele virou pra mim e falou assim, nossa, esse marcador aqui da menopausa, você tá com 100 anos. Eu, o quê? Ele falou assim, Ô, gente,
Nós estamos no Outubro Rosa, por isso eu quis trazer também essa questão aqui. E eu ainda vou chegar na libido. Eu vou chegar na libido. O que aconteceu comigo com relação à libido? Tava praticamente zero. Porém, eu sempre fui uma pessoa assim. É igual atividade física. Sabe quando você não tá com vontade, mas você sabe que vai fazer bem? Aí você vai, aí depois você pensa assim, ai, que bom que eu fiz. E aí você faz a atividade e tem aquele, né, aqueles sintomas, aquela recompensa. E aí eu ia, porque melhorava meu humor, melhorava minha disposição, eu ficava mais feliz, eu ficava bem-humorada, enfim, eu ficava melhor. Então, a mesma coisa a intimidade. Isso é uma coisa que a mulher, ela precisa entender. Não vou falar assim muito sobre isso hoje, mas nós vamos ter outros momentos aqui. Ai, que gente, a minha vizinha... Seja bem-vinda, Lu. Já falei de você aqui na minha live. Que eu pedi socorro pra minha vizinha, gente. É a Lu. E vão comentando aqui se tá fazendo sentido pra vocês. Lu, você tem muitas amigas aí que estão passando por essa fase, eu acredito. A Lu enfrentou, né, essas questões comigo, já passando aí pela menopausa. Compartilha essa mensagem. Então, gente... Voltando aqui, mulher é interessante, né? Vai e volta. Mas voltando aqui, porque eu tenho muita coisa ainda para compartilhar com vocês. Eu quero trazer aqui para vocês, olha só o que esse livro aqui fala da menopausa. Eu achei muito interessante. A menopausa é muito mais que um fenômeno reprodutivo, como eu falei com vocês. Afeta os pensamentos, os sentimentos, a autoimagem e o comportamento de uma mulher. Então, gente, é muito mais do que o fim, né, de um ciclo de reprodução. Mexe com a nossa autoimagem, a nossa autoestima, o modo como nós nos vemos, a nossa sexualidade. Porque olha pra você ver, afeta os nossos pensamentos, sentimentos, a nossa energia, a nossa sexualidade, gente. Porque sexualidade é energia de vida. Sexualidade é energia que nos move, né? Ela envolve pensamentos, sentimentos, emoções, e afeta a nossa saúde física e saúde mental. Então vamos lá. Para quem não se identificou com sintomas, eu quero trazer aqui para vocês quais são os sintomas para eu poder identificar se eu estou nessa fase do climatério e da menopausa, porque, gente, é real. Olha só, os sintomas mais comuns que contribuem para o cérebro na menopausa, porque esse livro fala dessa questão muito forte do cérebro e a menopausa. Seja bem-vindo, tem até homem aqui, ó, para aprender, porque, gente, os homens também precisam entender essa fase, né? Olha só os sintomas. Ondas de calor, vou ler bem simplificado, só o título, tá, gente? Ondas de calor, dificuldades do sono, mudanças de humor, lapsos de memória, dificuldade de concentração, processamento cognitivo mais lento, que eu falei com vocês, problemas para lembrar palavras, energia baixa e baixa libido. Então, apesar, como eu estava falando com vocês, da minha baixa libido, eu sempre me predispus a engajar na intimidade para ter o benefício, porque eu sabia que mesmo se eu não tivesse com aquele desejo, eu sabia que eu teria os benefícios. Então, eu iria assim mesmo. E eu dou esse conselho para você. Não espere esse desejo aparecer. Então, Maria Aparecida, seja muito bem-vinda. Por que, gente, que isso é importante? Aqui no livro fala mudanças emocionais. Quem aqui... Me fala aqui, gente, interage comigo. Interage comigo. Mudanças de humor. Quais sintomas, gente, que você que é mulher 40 a mais, está passando por alguns desses sintomas que eu acabei de ler? Me conta aqui. Me conta aqui. E mudanças de humor. Olha só o que fala aqui. Vão me falando aqui que eu quero que vocês... tá fazendo sentido para vocês? A Eclésia aqui já falou que está com a menstruação irregular, que está sentindo todos esses sintomas. Então, eu falei mais alguns sintomas aqui. E se está acontecendo algo com você, coloca aqui pra mim. Coloca aqui pra mim e eu vou falar aqui pra vocês as questões emocionais. Olha lá, tristeza. Tá vendo, gente? Muito sentido.
Algumas mudanças emocionais mais comuns associadas à menopausa incluem irritabilidade. Lembra que eu falei lá? Que eu falei assim, eu tô com uma TPM terrível? Eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Ansiedade e redução da capacidade de lidar com os aborrecimentos cotidianos. Quem nunca, gente? Mulher 40 mais, me fala aí. Também podem surgir sentimentos de tristeza, olha aí, a tristeza, fadiga, falta de motivação e dificuldade de concentração, além de vazio emocional, dificuldade para se motivar ou uma sensação de sobrecarga. É o que eu sempre falo aqui. Muitas mulheres se queixam de sobrecarga. N fatores. Mas mulheres 40 a mais passam muito sobre isso. Gente, aqui fala que apenas 10 a 15% das mulheres não passam por esses sintomas, né? Não passam por essa fase assim com tanta dificuldade, vamos assim dizer, né? Passa mais tranquilamente. Então, olha só, não é incomum que o choro, já me relataram, gente, essas questões de choro, ou outras formas de liberação emocional ocorram com mais frequência e intensidade ou de maneira aparentemente inesperada. Tem pessoas que falam, eu choro, não sei por que eu tô chorando, eu me sinto sobrecarregada e eu choro compulsivamente para aliviar mesmo. Eu tô lendo aqui, mas já aconteceu de pessoas relatarem isso para mim. Né? Eu não tive essas questões assim de choro, não. Foi mais tristeza mesmo. E aquela sensação de eu não sou mais a mesma. Eu não tenho energia como antes. A minha cabeça não tá funcionando. Eu não tô dormindo direito. Não tenho libido, né? Então, no meu caso, foi assim. Agora, eu quero trazer para vocês algo bem específico que eu vim aqui de um estudo falando sobre o libido e o sexo. Deixa eu abrir aqui. Aqui fala, gente, com relação, né, à reposição hormonal. Eu passei aqui e vi, porque eu sei que existem muitas controvérsias, muitas pessoas têm medo da terapia hormonal, né? Medo de contrair um câncer, desenvolver, né? Contrair não, gente, desenvolver um câncer. E aí vocês precisam buscar, né? Porque como eu não sou médica, mas eu busquei muita informação para poder aceitar essa terapia hormonal. Eu só posso dizer para vocês que os estudos avançaram, que vocês precisam buscar ajuda. E se o médico que vocês estão indo, busque outros médicos que estão mais abertos a mais informações, atualizações, né? Eu não sei, mas que vai de fato conseguir te ajudar. Porque, gente, é muito individual, o médico precisa avaliar a sua questão, isso eu posso te falar. Olha lá, estou sentindo esses sintomas todos hoje, mesmo estava bem desanimada. Pois é, Clésia, e você está fazendo alguma intervenção? Vamos colocar aqui agora de terapia hormonal, já que a gente está falando disso agora. Olha só, com alteração da libido, presta atenção, gente, presta atenção, compartilha, gente. Alterações na libido foram associadas, pelo menos em parte, à atitude da mulher em relação ao sexo antes da menopausa. O estudo mostrou, né? Deixa eu resumir para vocês. Olha só, deixa eu resumir para vocês, porque eu já li isso aqui. Mulheres, o estudo mostrou que grande parte das mulheres que antes da menopausa, elas tinham como o sexo algo muito importante para elas continuaram com essa mesma ideia, essa mesma crença de que durante a menopausa continuava com essa mesma importância. E aí quando o estudo foi ver, essas mulheres que achavam que era muito importante a intimidade, eu tenho até que mudar a palavra, gente, esqueci. Então isso aí que vocês entenderam, intimidade, né? Era muito importante antes da menopausa, continuava sendo importante durante a menopausa e pós-menopausa, tá? Porém, mulheres que não tinham uma relação, né? Não achavam muito importante a intimidade, vou mudar aqui a palavra, né? Mas você sabe, a intimidade antes da menopausa, tendiam também a não achar importante de baixar, inclusive, né? De diminuir esse grau de importância depois ali,
né, na fase do climatério e da menopausa. O que isso é de importante para nós? O que é de importante para nós? Várias coisas, mas nesse estudo aqui mostrou que essas mulheres que não achavam que era importante, enfim, e não tinham, né, uma prática, porque não era importante, diminuía o libido, ciclo da vida mudando, várias alterações, foi deixando isso de lado. Vocês estão entendendo? Foi deixando isso de lado. E os estudos mostraram que essas mulheres que não davam essa importância, né, não tinha essa gratificação ali para essa intimidade, elas têm a tendência de desenvolver depressão durante ali essa fase da menopausa, depois da menopausa também. O que eu quero trazer de informação para vocês? O modo como nós lidamos com esse ciclo da vida, essa fase da nossa vida, vai nos dizer muito dessa resposta na nossa libido. Como é mulher, né? Como era a sua atividade ali na sua intimidade antes? Prazeroso, satisfatório, muito importante para você, porque afinal de contas traz uma gratificação, traz um bem-estar ou não? Porque também eu vejo muitas mulheres que chegam nessa fase e colocam assim, entre aspas, a culpa na menopausa. Mas como era você, mulher, com relação a essa intimidade antes? Por isso que eu sempre falo, né, que as primeiras experiências e que o nosso o principal órgão do prazer é o nosso cérebro. Por quê? O que a gente pensa sobre intimidade? O que a gente pensa sobre essa fase da vida que nós estamos enfrentando, né? Seja no climatério ou já até na menopausa. É importante a gente entender um pouco do que está acontecendo, mais do que entender, ter esse acolhimento. E com relação à libido e tantos outros sintomas que acontecem, essa baixa libido, a gente precisa fazer algumas intervenções. Isso que eu quero também trazer para vocês. Para quem não sabe, a minha primeira formação, né, é em educação física. Então, eu sempre gostei de fazer atividade física, eu sempre vi uma grande importância e eu gosto sempre de motivar, principalmente as mulheres a fazer atividade física. Eu falo que, principalmente, mulher 40 a mais, nessa fase que eu estou falando com vocês, né, da menopausa, não é uma opção, gente. Não é uma opção. É necessário, porque vai trazer, sim, um alívio dos sintomas, um bem-estar e aqui, eu vou ler para vocês aqui, prevenção de N doenças. Inclusive, gente, eu abaixo aqui e vejo. E lembro, vou falar assim bem superficial, porque não é a minha linha, né? Mas o livro aqui, a literatura traz, né? O risco de terapia hormonal é muito baixo, para não dizer raro. Então, precisam saber muito bem para quem é, né, essa terapia, analisar bem. Mas para a grande maioria ela é bem-vinda e precisa ser bem orientada. Mas a mulher sedentária, o risco pode ser maior do que ela fazer, talvez, uma terapia hormonal. O que é ser sedentário, gente? É não fazer a prática, né? Não ter prática de atividade física regular. Você não se exercitar. Você está sedentária. E não só isso, né? Olha só. Vou falar aqui pra vocês. Deixa eu encontrar aqui que eu marquei pra vocês aqui, pra mostrar pra vocês. O quanto de benefício a atividade física traz na saúde da mulher. Nós estamos no Outubro Rosa, gente. Por isso também eu quis trazer, seja bem-vinda, trazer aqui para vocês. Olha só, atividade física regular pode ajudar a reduzir o risco de uma lista aparentemente interminável de doenças crônicas, incluindo doenças cardíacas, AVC, hipertensão, diabetes tipo 2, osteoporose, obesidade, câncer do cólon, câncer de mama, ansiedade, depressão e até demência. A lista é enorme e essas aqui são, então, algumas
Será que nós precisamos saber de mais o que para a gente começar a movimentar o nosso corpo? Vocês entenderam tudo isso aqui que eu falei? Essa lista enorme. Então, gente, assim, são informações muito importantes. E tem algumas coisas que são óbvias, mas existe até campanha. Outubro Rosa, campanha de conscientização e prevenção do câncer de mama. Precisa de campanha, sabe por quê? Porque muitas mulheres não se permitem se cuidar. Elas não olham para ela. Eu gosto de relatar um fato que para mim foi chocante. Presta atenção que eu vou falar com vocês. Isso já faz um tempinho, eu estava fazendo minha unha e a manicure virou para mim na época e falou assim, ela estava sentindo alguns sintomas que agora eu não lembro, porque me marcou o seguinte, ela falou assim, estou precisando marcar uma consulta com o meu ginecologista, porque tem muito tempo que eu não vou ao ginecologista. Eu falei assim, é mesmo? Ela falou assim, desde quando eu tive filhos. Aí eu pensei, né, falou assim, nossa, se tem muito tempo que teve filhos, será que o filho dela já tá com 5 anos de idade? Gente, não. Sabe quantos anos que o filho dela estava? 18 anos. Tinha simplesmente 18 anos que ela não ia ao médico, que ela não ia ao ginecologista. Então, muitas vezes o óbvio precisa ser dito. E eu quero falar aqui pra você, mulher, vá ao seu médico, coloque a sua consulta em dia. É a sua saúde. A sua prioridade, mulher, é a sua saúde. Eu estava ouvindo ontem uma mensagem e como isso é verdadeiro, pelo menos pra mim também. Porque se você fala assim, não, a minha prioridade é a minha família. Mas sem saúde, como que você ama a sua família? Como que você cuida da sua família? Como que você desfruta da sua família? Né? Nós fizemos uma live essa semana falando do emocional. Nós precisamos cuidar da nossa saúde física, mental e emocional para que a gente esteja bem com a nossa família. Eu sou defensora da família, eu amo minha família é prioridade. Mas eu sei que eu preciso, antes de tudo, cuidar de mim, porque o meu bem maior é a minha vida. Então eu preciso cuidar da minha vida espiritual, eu preciso cuidar do meu físico, da minha mente, das minhas emoções. Eu preciso me cuidar. Eu preciso estar bem para conseguir amar o outro de uma forma saudável. Deus já falou pra gente amar a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. E a mulher, continua insistindo em inverter essa ordem. E infelizmente também eu estou vendo, né, por agora, uma pessoa passando por uma situação muito triste, gente, enfrentando um câncer. Não quero entrar aqui, mas assim, nós estamos em oração por essa vida. Então, assim, é muito triste. Então, mulher, eu estou falando aqui do climatério, da menopausa, falando que você precisa olhar para isso. De repente está acontecendo várias situações com você que você não está entendendo e você precisa buscar ajuda. Você precisa, antes de tudo, ter um estilo de vida saudável. Saudável. Alimentação. Sono. Gente, eu voltei a dormir. É outra vida. É outra vida. Quando você não dorme, eu não sei você. Mas quando eu não durmo, sinceramente, eu fico assim, muito deficiente, vamos assim dizer. Minha mente não funciona. O dia não rende, não anda. Eu fico muito mal. Então, para mim, o sono é primordial. Inclusive, agora, ó, nossa live vai fechar, né, às 9. Eu costumo, às 9 horas, já começar a me preparar para dormir. Geralmente é. Quando não tem algum compromisso, alguma coisa. Mas eu até evito compromissos muito tarde, gente. Quando tem coisa muito tarde, eu evito. Comer tarde também. Porque tudo que influencia também o nosso sono, eu evito. Então, eu já comi antes de vir pra live. E agora eu não como mais. Então... E dormir cedo, então, estilo de vida saudável. A Eclésia trouxe aqui, em questão de atividade física, estou parada, vou voltar urgente porque estou passando por esses sintomas e o meu nutrólogo já me cobrou fazer exercícios físicos, gente. Não tem jeito. Eclésia, começa e depois você me fala? Gente, o bem-estar e o reflexo na sua saúde, na prevenção de tantas doenças... Nós precisamos nos permitir olhar para nós. Não é, gente, ato de egoísmo. Outra coisa, as pessoas não vão te amar mais. Porque eu já vi isso, às vezes até inconsciente. A mulher, ela se doa tanto
Se doa tanto, inconscientemente, gente, buscando o quê? O amor do outro. Não sabe dizer não. Acúmulo de tarefas, quer resolver problema de todo mundo. Quer controlar tudo, a casa, todo mundo, controla o marido, controla os filhos. Tá no trabalho, tá controlando todo mundo de longe. Então, assim, junta todas essas transformações fisiológicas que vai acontecendo e ainda esse estilo de vida é estressante e o estresse, gente. Cortisol é outra coisa que os médicos normalmente não olham. Eu olhei meu cortisol, dei uma equilibrada no meu cortisol, não estava muito alterado, graças a Deus, e por causa de atividade física, viu, gente? Porque meu marido, que não vou nem abrir, mas ele estava assim num estado terrível, o cortisol dele. E médico nenhum pedia, só da integrativa que pediu. Como todo ano, no mês de outubro, mês do meu aniversário, meu presente. Elaine, que bom ver você aqui. Que bom, nós estamos... Gente, eu falei muita coisa aqui que eu acredito foi importante para vocês. Tem mais... Gente, é tanta coisa que eu teria que falar com vocês. Olha só para você ver. Se você está acima do peso, você dobra o risco de câncer de mama. Então, às vezes, as pessoas têm uma dificuldade com os hormônios, mas precisa realmente ser muito bem orientado, gente. Mas precisa olhar para isso. Um estilo de vida mais saudável. Mulher, se cuide. Se cuide, mova-se. Tenha uma alimentação saudável. Não é egoísmo, não é um erro. Não se sinta culpada, tem mulher que se sente culpada. Se permita descansar. Por quê? Você vai ter energia para a vida e energia para a intimidade com um estilo de vida assim? Estressante, sobrecarga. Muitas vezes eu sei que a família não colabora, o marido não colabora, mas é preciso ter uma conversa séria, uma conversa sincera e colocar limites. Colocar ordem na sua vida. Ordem. Gente, Deus é um Deus de ordem. Ele já nos deixou o recado, vamos assim dizer. E a gente precisa, como adulta que somos, colocar ordem. Não se sinta culpada, mulher, de se cuidar. Que maravilha, minha amiga, como foi bom pra mim. Entendi tudo que estou passando. Tudo que você está falando é muito importante. Não tive nenhuma informação a respeito. Vocês estão entendendo, gente, como que é importante? Elaine, se você não assistiu desde o início, assista. E eu deixo aqui de novo, ó. Quem não pegou, printa aí. Vamos printar. Printa e lê esse livro aqui. Ah, minha amiga entrou. Gente, a Carla, que acabou de entrar, foi minha amiga que eu contei pra vocês, que me levou pra passear quando eu tava triste. O estradiol, gente, é o maestro do nosso cérebro. Mostra aqui no livro, né? E aí a queda dele... faz sim. Ah, gente. Vou falar aqui para vocês. O livro, a literatura chama de névoa cerebral. É muito importante isso aqui, ó. A névoa cerebral. Que pode levá-la a temer um processo de demência. Que eu contei para vocês, que eu achei que eu estava ficando... né, que eu contei do meu pai. E olha só o quanto que é importante isso aqui, olha. Vocês sabiam que, em maior parte das pessoas que desenvolvem demência, as mulheres ganham, gente, em disparada? Olha só. De acordo com estatísticas mais recentes, mais de 60% das mulheres na perimenopausa. Perimenopausa é quando a gente está chegando à menopausa. Vivencia a névoa cerebral. A experiência é tão marcante que pode reduzir o senso de eficiência da pessoa, especialmente no caso dos lapsos de memória. Gente, é assim, eu tô rindo de... É porque é tanta informação importante. Olha só. Doutora Maria. É doutora mesmo? Doutor... A qualidade de sono é a maior grandeza para a prevenção de doenças. Tenho 4 anos... médica geriátrica aposentada e pela profissão tive o sono prejudicado. Tive câncer de mama 2 vezes e superei. Glória a Deus! Gente, temos uma médica aqui. Doutora,
Se eu estiver falando alguma besteira, você pode me corrigir, porque eu não sou médica. Mas eu estou aqui de coração aberto, 74 anos. Nossa, gente, que bênção, olha só. E, ela falando aqui 74 anos. Gente, esses sintomas, principalmente essas questões mentais, elas tendem a passar depois da menopausa. Isso acontece muito antes, por isso que meu público 40 a mais eu acho importantíssimo falar sobre isso. Porque não é esperar chegar a menopausa pra gente tratar o assunto é 10 anos antes, como eu falei, né? Olha só, veja alguns exemplos de como pode ser a sensação da névoa cerebral. Que é essa, gente? Essa falha na memória, essa confusão mental, essa falta de foco e de energia no cérebro. Gente, energia no cérebro. Foi feito um estudo, mostrou aqui, eu fico louca com as informações. A atividade cerebral, as imagens mostram o cérebro antes da menopausa, perto de chegar na menopausa e depois. Como que a massa cinzenta ali diminuiu, como que a atividade de energia cerebral, ela diminuiu, e muito. Vocês estão entendendo? Então vamos lá. Porque nós estamos chegando quase no fim. Daqui a pouco eu preciso dormir. Olha só, então, essa névoa cerebral, o que é, né? Problemas com a memória de curto prazo. Esquecer detalhes como nomes, datas, às vezes eventos. Esquecer coisas, normalmente, né? Não teria dificuldade de lembrar. Dificuldade de concentração, de manter o foco por longos períodos. Atenção mais curta, maior tendência a se distrair. Lentidão mental, eu sentia muito isso, fadiga mental, problemas para realizar multitarefas. A gente vive falando que mulher é multitarefa. Gente, sabe o que eu falava? Eu falei, gente, esse negócio de multitarefa, eu não sou mulher então não, porque eu não tô dando conta desse negócio não. Que multitarefa o quê? Gente, eu tava desse jeito, falando desse jeito. Dificuldade em encontrar a palavra ou expressão certa. Meu Deus, não é de rir não. Não conseguia encontrar as palavras certas para terminar a frase, esqueceu o que está dizendo. Dificuldade de acompanhar uma conversa, sensação de letargia, cansaço ou falta de energia. Gente, falta de energia, falta de libido, vocês estão entendendo? Então, o meu apelo de hoje é, mulher, olhe para a sua saúde, olhe para o que está acontecendo com você agora, se você é mulher 40 a mais, ou até menos, gente. Porque tem algumas pesquisas que falam que até antes dos 40. Então é uma média de 40 anos. Mas tem mulheres que antes dos 40 eu já ouvi até relatos de ter esses sintomas e passar por isso. Gente, vocês estão... Espírito de juventude! Uhul! Que bênção! Que bênção! Muito obrigada, doutora, pela sua contribuição. Olha só, 74 anos, gente. Gente, eu teria muito mais coisa para falar, mas vocês gostaram? Tem perguntas? Se eu souber responder. Eu li dos sintomas da menopausa, não li? Olha só a memória. Os sintomas da menopausa. Ondas de calor, dificuldade de sono, eu acho que eu li no início. Mudanças de humor, lapsos de memória, dificuldade de concentração, processamento cognitivo mais lento, problemas para lembrar palavras, redução da capacidade de multitarefa, energia e libido. Eu li no início. Aqui tem um resumo, né, do que fala lá antes. Então, gente, o estradiol, né, aqui fala que é o grande maestro do nosso cérebro e que ele regula várias funções, principalmente, gente, do humor. Vou citar aqui só do humor, porque é muita coisa. O estradiol tem um efeito positivo sobre a serotonina, uma substância química que equilibra o humor e promove a felicidade e prazer. Vocês estão escutando? Sem falar do sono. Além disso, pode ser considerado um Prozac natural, fornecendo um efeito antidepressivo por todo o sistema. Saúde cardiovascular, energia. Gente, vale a pena vocês buscarem ajuda especializada, médica, segura e olhar tudo isso aí, porque afeta e muito o nosso cérebro, a nossa energia,
a nossa libido. Então, tem mulheres que chegam... O que é mais importante pra gente fechar? Obrigada, Rejane. Amei, muito boa. Esses hormônios em creme funciona? Elaine, depende da indicação. A médica tá aqui, ó, para poder falar. Porque existe hormônio em creme local que é indicado. Vai depender da indicação, da sua queixa. Porque são vias diferentes para tratar sintomas diferentes. Certo? Não sei se eu te respondi. Mas você vai poder buscar uma ajuda mais especializada com o seu médico, tá? Por exemplo, tá sentindo secura vaginal, dor, alguma coceira, algum cheiro, alguma coisa assim diferente, porque acontece tudo isso nessa fase, gente. Então, um creme, né, um hormônio local pode resolver, mas você precisa fazer a sua consulta e o seu exame para ver qual que é a indicação, porque é algo mais local, né? Agora, não estou com essa questão local ali na vagina, é mais esses sintomas que a gente tá falando. Aí tem a via... Eu uso, gente, eu devia ter pegado aqui pra vocês, o transdérmico, aquele creme, tá? E uso também a progesterona natural, porque ela me ajuda no sono. Então eu uso a progesterona natural com a melatonina, para me ajudar a induzir o sono e ter um sono melhor. Além do estradiol, porque são vários tipos, viu, gente? Estradiol eu não sei agora especificar, não. É médico que vai saber isso. Tem até aqui no livro. E testosterona também. Gente, a testosterona também ajuda. Ajuda na energia, na disposição, na nossa saúde. Não é só libido, não. Tá? Então, assim, é uma prevenção. Vocês viram a lista de prevenção de doenças? Não é só sobre calor, não, gente. Calorão, não. Não é só sobre isso. Ah, vou fazer reposição hormonal só para melhorar esse calor. Ah, eu espero passar isso, é só uma fase. Não, gente. Primeiro, é qualidade de vida. É muita qualidade de vida que você vai deixando na mesa passar, ficar, né? E também prevenção de doenças. Osteoporose, gente. Ah, gente, é muita coisa. Então, eu quero aqui deixar essa sacudida aqui para vocês. Verdade, uma bênção. Eu não tenho tireoide, está tão difícil passar essa fase da menopausa. Tem outros tratamentos, né? No livro fala sobre isso. De várias intervenções, né? Quando a pessoa não pode, não tem uma indicação. Alimentação, gente, atividade física sempre. Ela vai te ajudar em toda e qualquer situação, né? A não ser que realmente você tenha uma questão assim muito grave que você não possa fazer uma atividade física, mas... Olá, pastora Carla! Seja muito bem-vinda. Nós já estamos fechando, pastora Carla, mas seja muito bem-vinda. Então, você vai precisar olhar isso. Mas, o mais importante também, gente, é a gente encarar de um modo mais acolhedor. Porque, como eu falei com vocês, eu tive dificuldade até de aceitar menopausa, meu Deus, uma coisa muito negativa. E assim, é um ciclo da vida que todas nós vamos passar. Cada uma de uma forma diferente, mas que você tenha uma mentalidade mais positiva apesar de, e que você busque alternativas para sim melhorar esses sintomas, melhorar a sua qualidade de vida, melhorar os seus relacionamentos. A sua família agradece. É um bem-estar para você e para toda a sua família. É no trabalho, nos seus relacionamentos, né? Então, deixo aqui essa mensagem para vocês. Aí, ó, verdade, uma bênção para nós. Gostaram, gente? Pode ter outra live para falar mais. Muito necessário. Eu achei muito pertinente, porque nós estamos no Outubro Rosa. E também, mais uma vez, eu quero trazer aqui para vocês. Eu estou, né, lançando mais um desafio para você, mulher. Isso aqui é só um gostinho, né? Porque, assim, é um desafio gratuito, online, mas é profundo, tá? Eu gosto de tratar as coisas assim. Não é só dicas aleatórias que talvez possa funcionar, não. É mais profundo. Se vocês entrarem no desafio, está no link da bio. Tem aqui também nos meus stories o link, mas no link da bio tem lá o grupo. Você precisa entrar no grupo exclusivo do desafio, porque lá
Eu vou mandando todas as informações e as aulas que são gravadas, porque pensando em você, mulher, que tem muitas tarefas, né, para distribuir a sua energia e ficar mais fácil para você conseguir priorizar e fazer, a aula é gravada. São aulas, né, mais de uma aula, aulas gravadas, e tem PDF com atividades práticas e profundas, gente. Você já vai colocar em prática e já vai ter uma transformação na sua vida. Eu quero te ajudar a ter uma qualidade de vida melhor, né? A ter mais energia de vida, mais libido. Eu sempre falo, né? Prazer na vida e na cama. Esse é o meu maior objetivo, então, aí com o desafio. Ative a sua libido após os 40. Eu não me conformo, gente. Se eu tivesse que resumir, a minha missão seria: eu não me conformo com casamentos sem intimidade. Não me conformo. Aí a gente pode fazer uma outra live falando sobre isso, porque isso vai afetar, mulher, a sua saúde física, mental, emocional, espiritual e o seu casamento e a sua família. Porque antes há muitos anos eu ouvia no meu ciclo familiar que casou, acabou. E eu não aceitava isso. Por isso veio essa inconformidade. Então eu quero te ajudar, ser um canal de bênção na sua vida e te ajudar nessa área. Porque eu sei que é uma área delicada, uma área que muitas vezes a gente não tem ajuda, a gente não tem informação. Então, Deus tem me trazido, né, essa mensagem, essa missão de buscar fazer com que essas mulheres entendam, resgatar essa sexualidade, gente. Vida. Nós estamos aqui para cumprir um propósito de Deus. Sem saúde vai ficar difícil. Vai ficar difícil. Sueli, chegou agora, Sueli. Gente, vocês acreditam que eu deixo essa live salva? Então eu quero que você entre no grupo lá de desafio, é gratuito e online, e compartilha. Compartilha essa mensagem, compartilha. Vou deixar salva, sim. Eu creio que vai ser muito importante aqui. Compartilha então essa live e eu vejo você no nosso desafio. Ative a sua libido após os 40. Gente, é muita coisa. Eu espero que tenha sido edificante para você. E muito obrigada por vocês estarem aqui até agora comigo. Muito obrigada pela participação. Eclésia, Carla. Obrigada, viu, amiga? Falei de quando você me pegou e me levou para passear porque eu tava triste. Viu? Você lembra? Lembra disso, amiga? Gente, é vida real, é isso aí. Então, todas vocês, Elaine, todas vocês, muito obrigada. E o nosso... deixa eu dar o último recado. O nosso desafio... Nós estamos no Esquenta. E aí, gente, eu tô preparando uma live que nós vamos falar, sabe o quê? Sobre o metabolismo da mulher 40+. Ai, Kênia, não aguenta aquela gordura na barriga, que a gente vai envelhecendo e vai acumulando aquela gordura? Sabe? Eu estou marcando uma live, tá difícil, gente, porque essa profissional, que é a minha nutricionista que eu falei com vocês, a Luciana Guerreiro, ela é especialista em metabolismo, emagrecimento e mulher, né? Ela lida com esse público, mulher 40+. Então ela vai trazer, gente, informações valiosas e dicas valiosas para nós. Então nós vamos aprofundar ainda mais. Estava esquecendo. Eu estava conversando com ela hoje, porque a agenda dela tá cheia, lotada. E nós vamos fazer uma live no domingo à noite. O que vocês acham? Lembrei disso aqui agora de falar com vocês. Nós vamos fazer uma live domingo à noite. Nós fomos pro BH Shopping, isso mesmo. Eu lembro a roupa que eu estava. Eu lembro mais ou menos o que a gente fez. A gente estava olhando uma cafeteira, né? E não vai perder por nada. Gente, nós vamos falar do metabolismo da mulher 40+. O que acontece? Pois é, e vai continuar falando. Já vou dar a dica. Tem relação com o estradiol, que a gente já estava falando o quanto é importante, e com a insulina. Esse equilíbrio hormonal. Então, gente, muito obrigada. Você que entrou aqui agora, ou você que está aqui, não me segue ainda, me segue.
Nós vamos continuar aí nesse esquenta com muita informação nesse Outubro Rosa, nessa conscientização do autocuidado. Gente, a gente precisa abrir a boca para falar para a mulher se cuidar. Então, muito obrigada. O horário... A gente tá para marcar às 19 horas, gente. Vai ser bom esse horário? 19 horas? Agora que minha mãe entra, falei com a minha mãe aqui da live, vai ficar salva. Minha mãe falou que eu tava na menopausa. Eu falei, que isso? Tô não, gente. E tava, gente. É um negócio aproximando. Eu acredito que vai ser às 19 horas, tá, gente? A nossa live com a Nutri para falar do metabolismo da mulher 40+. Essa dificuldade para emagrecer e essa gordura no abdômen que vai acontecendo aí nas mulheres 40+. Combinado? Olha, estava trabalhando, parabéns. Gente, a minha mãe é um exemplo, viu? De mulher ativa. Ela faz mais atividade, agora ela tá recém-operada, ela não está fazendo tanta atividade física, mas antes, né, ela fazia mais atividade física do que eu. E nós vamos falar também, gente, sobre isso. Tipos de atividade física, intensidade, o que é melhor para nós, mulher 40+. Então vai estar eu, educadora física, e a Nutri falando sobre isso aí com vocês. E ela é top, viu, gente? Mas vai ficar salva. Um beijo, gente. Boa noite. Vai ficar salva. E até a próxima. Continue aqui no nosso esquenta do desafio Ative a sua libido após os 40. Um beijo. Que Deus abençoe a noite de vocês. Tchau, tchau. Obrigada.